Este programa é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Começa agora mais um Jornal da Câmara com as principais notícias do Legislativo Municipal. A necessidade de conciliar interesses distintos no planejamento da cidade foi um dos temas abordados em encontro do Fórum Permanente de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável. Confira que outros assuntos foram discutidos na reportagem. O arquiteto e urbanista Eduardo Salgado Marconi defendeu a necessidade de definir o papel do Estado, dos proprietários de imóveis e dos profissionais que são responsáveis técnicos na área nas discussões sobre a ocupação urbana. O aspecto foi um entre os pontos abordados na palestra A Produção Social do Espaço e o Direito à Cidade, que ele ministrou na Câmara no último dia 20. O encontro fez parte do Fórum Permanente de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável, presidido pela vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, e pelo vereador Joseph Borges. A reunião contou com a presença de representantes de secretarias municipais, conselhos e órgãos que discutem a temática. Eduardo apontou saídas de como conciliar os interesses das diferentes forças que atuam na urbanização da cidade. A primeira iniciativa é reconhecer a realidade da cidade, né? A segunda é entender que o Estado não é inimigo da iniciativa privada. E há instrumentos urbanísticos que buscam fortalecer essa relação entre o interesse específico e o interesse coletivo, entre o Estado e o setor privado. Quando eu falo distribuir ônus e bônus, significa equilibrar, dar viabilidade econômica para o empreendimento, mas garantir a qualidade de vida ou o bem-estar social daquela população ao entorno desses empreendimentos. Mas é principalmente entender que não há, em hipótese alguma, e não deve, em hipótese alguma, uma disputa entre o papel do Estado e a iniciativa privada. Eles são complementares e precisam trabalhar em conjunto. Os instrumentos citados por Eduardo estão previstos no Estatuto da Cidade. O instrumento urbanístico do Estatuto, ele permite aumentar o potencial construtivo dos lotes a partir da compra desse potencial construtivo. Então o mercado, quando ele compra o potencial, ele empreende mais. Esses valores vão para os fundos municipais ou para o orçamento da prefeitura. A partir daí retorna em investimento público. Estudo de impacto de vizinhança, outorga onerosa do direito de construir, direito de superfície, outorga onerosa da transferência do uso do solo. São instrumentos que buscam garantir a possibilidade do empreendimento comprar potencial construtivo, mas garantir contrapartidas, medidas de mitigação e compensações a partir dos empreendimentos. Representando o IPLAP, Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, o geólogo Fábio Tadeu Lazzerini falou das principais preocupações do governo municipal em relação à ocupação do solo. E um dos maiores problemas hoje, principalmente urbanos, são os riscos ambientais. Aqui em Piracicaba são 4, basicamente, tá? Que seria principalmente a escassez hídrica. Piracicaba é um município que está com escassez hídrica muito forte. As enchentes, as inundações, né? Nós temos também alguns lugares de desmoronamento e as ondas de calor. Ou seja, para isso servem as áreas verdes e azuis, que são ribeirinhas, que são os parques lineares, alguns que o IPLAP está planejando. O vereador Joseph Borges, que é líder do governo Luciano Almeida na Câmara, se colocou à disposição para levar ao Executivo possíveis encaminhamentos surgidos das discussões do Fórum. A vereadora Silvia Morales destacou que é papel da Câmara provocar as discussões e cobrar da Prefeitura
a formulação de políticas públicas. Eu acredito que o legislativo tem que fazer muito esses debates, muito conscientizar os demais nobres pares, porque a cidade é uma necessidade importante aí que a gente tem de qualidade de vida, de parques, de praças, de habitação saudável, né, de habitação popular para todos, mas nem sempre parte do legislativo, né? A maioria dessas leis parte do executivo, plano diretor, plano de habitação, que a gente pode botar uma emenda. Então a gente tem mais é que entender esse processo todo para poder colaborar nessa cidade mais justa, nesses instrumentos do Estatuto da Cidade. Pouco a gente pode fazer de legislação, mas a gente pode cobrar muito, fiscalizar muito e trazer esse debate para que todos possam entender que existem instrumentos para que tenha uma cidade mais agradável para todas. É o que eu disse no finalzinho do fórum, né? Sai daquela rotina, né, de ficar ali nos instrumentos, nas proposituras e fazer pensar mesmo e ajudar que isso venha de verdade à tona, né? Então, Instituto de Planejamento, Empresa de Habitação, Secretaria de Obras, é muito importante estar nesse contexto que é a gestão da cidade. Confira agora a agenda cultural para este final de semana. Olá, e vamos às dicas culturais desse final de semana. A atriz Regiane Alves apresenta nesta sexta-feira, dia 23, a partir das 20 horas, a comédia O que a Vida Tem para Oferecer Hoje. Uma crônica do dia a dia da personagem Laura, que é médica, mãe de 2 filhos e que encara a rotina e os percalços com muita leveza. De maneira sincera, ela abre sua vida contando as experiências repletas de humor e riqueza de detalhes, onde fica absolutamente impossível não se identificar com os momentos hilários na vida dessa mulher que tenta dar conta de tudo. O espetáculo será apresentado na Sala 1 do Teatro Municipal Dr. Losso Neto. O Museu Prudente de Moraes continua com a exposição dentro do projeto Propagando Arte, em parceria com a Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos. Neste mês, está em cartaz a mostra Memórias, com obras da artista Arlete Brito, nas quais ela retrata detalhes de cidades em que a fotógrafa viveu experiências singulares com amigos e familiares. A mostra segue no museu até o próximo dia 15 de outubro. Também continua em exibição a exposição Ziraldo 90, mostra paralela do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com curadoria do cartunista Edra. Estão expostas no Museu Prudente de Moraes caricaturas do criador do personagem Menino Maluquinho nos traços de 90 artistas. A banda Caustrope se apresenta neste domingo 25, a partir das 15 horas, no Teatro Sesc Piracicaba. No seu álbum de estreia, Brutalidade Jardim, o grupo retrata em paisagens sonoras a acidez típica dos trópicos, onde rompe com um pretenso rock alternativo tropical, tomando assim a liberdade do experimentalismo, mesclando elementos brasileiríssimos sobrepostos em ruídos e ambientações. Informações sobre ingressos no site do Sesc. É isso. Esses foram os destaques da agenda cultural. Para rever as dicas dessa semana, acesse o perfil da Câmara no Facebook. Viva a cultura e se informe por aqui. Até a próxima! Em reunião realizada em Piracicaba, Parlamento Metropolitano discutiu linhas de crédito e planejamento futuro para os municípios. A 6ª reunião temática do Parlamento Metropolitano de Piracicaba contou com a palestra ministrada por Mauro Miranda, o superintendente da Desenvolve São Paulo, a Agência de Desenvolvimento Paulista. Ele apresentou aos vereadores regionais as linhas de financiamento que somam até 2,5 bilhões de reais em recursos disponíveis através da Desenvolve São Paulo para os municípios. A Desenvolve São Paulo tem diversas linhas de financiamento e apoio aos municípios, não só aos municípios, mas também aos empresários paulistas, né? Então, temos linhas de financiamento para praticamente todos os objetos disponíveis, necessários para a gestão pública, como desde iluminação pública, energia fotovoltaica, saneamento básico, asfalto, em vias gerais, diversos objetos podem ser contemplados, né? O Parlamento Municipal Paulista ele pode auxiliar
no seguinte termo, né? A gente tem alguns objetos para financiamento que obrigatoriamente tem que passar pela Câmara, né? A Câmara tem que autorizar. O encontro teve ainda a apresentação do secretário executivo da OCIP Pira 21, Josué Adam Lazier. Ele falou sobre a Agenda 2030, instituída pela Organização das Nações Unidas, que possui um apelo para ações locais. A Agenda 2030, apresentada pela ONU em 2015, ela está sendo introduzida agora na região metropolitana de Piracicaba. Piracicaba tem a sua Agenda 2030 desde abril deste ano e estamos apresentando para os demais municípios, porque a agenda contribui para a elaboração de projetos, de ações que visam o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social e, sobretudo, também o acesso a fomentos do governo federal, do governo estadual, até de investimentos por parte de agências que promovem projetos como, por exemplo, saneamento, promovem a questão da coleta de resíduos. O papel do parlamento é muito importante porque é por onde passam as leis, passam os projetos, né, do governo municipal e o envolvimento dos vereadores e vereadoras no sentido de que eles são formadores de opinião. Eles têm acesso à população, eles têm acesso às entidades, aos movimentos sociais e podem, então, corroborando com essa busca por uma qualidade melhor de vida para todos os cidadãos e cidadãs, então, as câmaras de vereadores têm um papel fundamental nisso. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Sidney Pascotto, que é também o primeiro vice-presidente do parlamento. Um tratado hoje, como pensando para um futuro, ainda dá mais a região, uma região que tem muito a desenvolver, né? Nós somos uma região que tem muito a crescer, faz muita diferença. Piracicaba está um pouco até na frente de tudo isso, mas os municípios precisam se preparar para os próximos anos, né? A Agenda 2030 é um momento importante, haja visto tudo que tem a crescer, né? Nós temos que desenvolver em várias áreas, no meio ambiente principalmente, e isso vai fazer uma mudança na região de Piracicaba, com certeza, com o nosso parlamento. O vereador Acácio Godoy, presidente em exercício da Câmara Municipal de Piracicaba, a anfitriã do evento, destacou que o posicionamento do parlamento é primordial. Eu fui o propositor aqui na Câmara de Piracicaba de um fórum pensando os próximos 30 anos para Piracicaba e agora a gente está ampliando essa discussão para discutir a região nos próximos 30 anos. Não se faz política pública sem planejamento e hoje a gente começa a tratar esse assunto enquanto região metropolitana, trazendo os anseios de cada cidade para que a gente possa levar ao poder público, ao executivo, ao Estado, até mesmo ao governo federal, para que a gente consiga ter engajamento, né, e usar essa força da região para buscar soluções. Veja os destaques do Câmara Convida de amanhã. Olá, Rebeca, e você que acompanha o Jornal da Câmara. Nesta sexta-feira, o Câmara Convida recebe a Gisele Lorena Milhome, que é diretora de eventos da Assupira, Associação dos Surdos de Piracicaba. Ela falou sobre a programação deste mês, que é especial, com diversas datas comemorativas da comunidade surda. Então é nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, em mais um Câmara Convida. Espero vocês lá. Fábio Alvarez traz um resumo da pauta da reunião ordinária de logo mais. Uma excelente noite para você ligado aqui na TV Câmara. Daqui a pouco, às 19h30, começa a 44ª reunião ordinária do ano, que traz em pauta um total de 18 proposituras. São 12 projetos de lei, sendo 6 em primeira e 6 em segunda discussão,
3 projetos de decreto legislativo, um projeto de lei complementar e também um parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a CLJR, que é contrário ao projeto de lei 91 de 2022, de autoria do vereador Tiago Ribeiro, e que dispõe sobre a implantação de adesivos nos veículos de transporte público para indicar a localização do chamado ponto cego aos ciclistas e demais motoristas. O parecer, que já esteve em pauta há 2 semanas e teve sua votação adiada a pedido dos próprios parlamentares, alega que tal propositura é de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. Também deve ser apreciado nesta noite o projeto de lei complementar número 13 de 2022 e que altera a Lei Complementar 404 de 2019 e que estabelece regramentos em âmbito municipal para a promoção da regularização fundiária de núcleos rurais e urbanos aqui em Piracicaba. A propositura, caso aprovada, permite que núcleos habitacionais informais consolidados antes de 22 de dezembro de 2016, o chamado marco temporal, sejam regularizados não apenas por meio de levantamento fotográfico, com fotos aéreas e imagens de satélite, mas também por meio de documento com eficácia comprobatória que ateste, portanto, a existência do núcleo informal antes daquela data. O projeto vale para a regularização fundiária de propriedades que se enquadram como sendo de interesse social, o chamado REURB-S, que é destinado para a população de baixa renda, ou também a regularização na modalidade de interesse específico, o chamado REURB-E, destinado à população que não se enquadra como sendo de baixa renda. Estes são os destaques de hoje, mas você já sabe, para ficar por dentro de tudo que tramita aqui no Legislativo Piracicabano, é só acessar o site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta quinta-feira. Na próxima segunda, o Jornal da Câmara está de volta com mais informações do Legislativo Municipal. Tenham todos uma ótima noite.